Boa tarde. Está começando mais um JPB, terceira edição. E hoje vamos falar sobre um bocado de coisas que vem acontecendo no Brasil e no mundo. Vamos falar um pouco sobre os alertas de chuva. A IMET emite alertas de chuvas intensas para Campina Grande e mais 148 cidades. O alerta é de perigo potencial de chuvas intensas para 123 cidades. Já o alerta laranja é de perigo de chuvas intensas para 37. 11 municípios se repetem os dois avisos. Vamos falar também um pouco sobre o filme que vai ser lançado novamente, O Alto da Compadecida, certo? Que a região de Cabaceiras vive um momento histórico, certo? Cabaceiras sediou gravações do filme original, ou seja, o primeiro filme. Ainda não há confirmação que a nova produção será gravada na região de Cabaceiras ou na cidade do Cariri da Paraíba. Mas os moradores do município estão na expectativa e torcem muito para que as gravações aconteçam, e o filme deve ser lançado no ano de 2024. Vamos falar um pouco sobre uma tragédia que aconteceu em São Bento, no sertão da Paraíba, certo? Homem é morto a tiros em São Bento, no sertão da Paraíba. Vítima foi morta a tiros na noite desta segunda-feira, 13. Um homem de 21 anos, identificado como Matheus Figueiredo Bezerra de Medeiros, foi morto a tiros na noite da segunda-feira, 13, em São Bento, no sertão da Paraíba. Vamos falar um pouco agora sobre a Covid, que vem matando bastante pessoas e algumas deixando sequelas. O município de Campina Grande, agreste da Paraíba, segue com a vacinação contra a Covid-19 para todos os públicos a partir dos 6 meses de idade. Nesta terça-feira, 14, os imunizantes são aplicados em unidades básicas de saúde, UBS, centro de saúde, policlínicas municipais e postos espalhados pela cidade, certo? Sem necessidade de qualquer agendamento, a partir das 8 da manhã às 6h30 da noite, certo? Vamos ver os locais onde pode ser coisado. Além da imunização do público geral, a Secretaria também adotou a estratégia da vacinação em domicílio para tentar alcançar mais crianças. Os responsáveis interessados devem entrar em contato com o número através do telefones 83 3310 6335 ou 83 9185 6474, certo? Ou procurar a unidade básica de saúde mais próxima e informar o nome e o endereço onde você e a criança mora, para que a equipe de vacinação possa ir até o local, certo? A unidade ou a Universidade Estadual da Paraíba, o EPB, abriu as inscrições em 350 vagas, certo? Para cursos preparatório gratuito para Exame Nacional do Ensino Médio, certo? O Enem 2023. Os interessados podem se inscrever até o dia 17 de março através de um formulário disponível no site da instituição, certo? Durante a inscrição, o aluno deve comprovar que concluiu o ensino médio ou informar através de uma declaração que está terminando o 3º ano do ensino médio, certo? Em uma escola na rede pública da Paraíba. Também é necessário incluir ou indicar opções de turma e turno que quer estudar, além de enviar cópias de documentos como RG e CPF. Ser entregues presencialmente na coordenação do curso, no início das aulas.
Das 350 vagas ofertadas, 150 são para turmas no turno da tarde e 200 para o turno ou turmas que funcionam aos sábados e nos turnos da manhã, certo? Então, quem tiver um certo interesse, inscrevam-se, certo? Porque vocês estarão concorrendo a 350 vagas úteis, certo? E não demorem, aproveitem. Vamos falar agora um pouco sobre o Hospital de Trauma de Campina Grande. O Hospital de Trauma de Campina Grande inicia um novo ciclo de projeto de reestruturação dos hospitais públicos, certo? O Hospital de Emergência e Trauma Dom Luiz Gonzaga Fernandes, que integra a rede hospitalar do governo da Paraíba, recebeu nesta terça-feira 14 a visita do técnico da equipe hospitalar alemão Oswaldo Cruz para a implantação segundo ciclo do projeto de reestruturação dos hospitais públicos, a sigla RHP, com foco nos processos do pronto atendimento. O projeto é desenvolvido pelo Hospital Oswaldo Cruz, em parceria com o Ministério da Saúde, por intermédio do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional ao Sistema Único de Saúde, SUS. O Trauma de Campina Grande participa do segundo ciclo do programa, que ocorre durante todo o ano de 2023 e tem como objetivo a melhoria dos projetos, certo? E a melhoria dos processos internos do pronto atendimento, fortalecendo assim a assistência em saúde e ajudando o foco na segurança do paciente, certo? Vamos falar um pouco agora sobre a temperatura das regiões do Brasil, certo? Vamos começar pela região do Porto Velho, certo? Que está 80% de chuva e a 31 graus. Boa Vista está a 34 graus e 0% de chuva. Está muito ensolarado em Boa Vista, ou seja, Paraná, com uma mínima de 34 graus Celsius de sol, certo? Em Belém está a 100% milímetros de água, 25% de chuva e 90% de graus, certo? Em Manaus está a 33 graus e 67% de chuva. Macapá está a 30 milímetros de água e 60% de milímetros de água e 70% de chuva, certo? Em Palmas está a 30 graus e está fazendo um sol ótimo com 0,1% de chuva. Em João Pessoa, Paraíba, está 67% de chuva e 30% milímetros de água, certo? Em Terezinha, Piauí, está 50 milímetros de água e 83% de chuva, certo? Em São Luís, está 80 milímetros de água, 28% de graus e 90% de chuva, certo? Em Recife, Pernambuco, está a 8 milímetros de água, está fazendo um sol de no mínimo 30 graus e está a 60% de chuva, certo? A chuva vai chegando aí nas cidades e a gente não pode evitar. Tem hora que a gente pedimos sol, tem hora que pedimos chuva, mas quem sabe de tudo é o nosso Senhor, né? E agora vamos falar um pouco também sobre os esportes, certo? O Milan Sub-20 ganhou do Atlético Madrid, do Sub-20 também, de 2-0. Pontedera e Regiana saiu empate, 0-0. O Falcões e o Bicama Unitende saiu 1-0 pro Falcão, certo? São Paulo e Água Santa foi decisivo nos pênaltis. O São Paulo
perdeu de 6-5 em penalidades máximas, certo? O jogo entre Flamengo e Vasco, o Flamengo venceu o Vasco de 3-2. Uma vitória com raça e com determinação. Democrata GV contra Vila Nova de Minas Gerais. Vila Nova jogando fora, ganhou de 2-0. Corinthians feminino e Grêmio feminino. O Corinthians venceu com um placar avançado de 4-0 e vai levando a sua altitude ao campeonato. O campeonato é brasileiro feminino, certo? Flamengo Sub-20 jogou contra o Fluminense Sub-20 também e ganhou de 2-0, certo? Foi uma vitória um pouco difícil, mas saímos com a perspectiva e levamos à frente. Vamos falar agora um pouco sobre o BBB 23, certo? O BBB 23, Dania Mendes, participante convidada mexicana, deixa a casa. A participante tinha uma missão no paredão deste domingo, 19/3, certo? Mas saiu antes, no começo da tarde desta sexta-feira, certo? E que entrou na casa na quarta-feira, deixou o programa antes do previsto e ainda teria uma missão para o paredão. O poder coringa, arremetado por Ricardo, daria a ele a possibilidade de seu voto ou valer por 2 ou ser anulado. A decisão entre essas alternativas seria tomada pela participante mexicana, certo? Não está claro que Dania vai seguir com a missão fora da casa. Vamos falar um pouco sobre a expulsão do MC Guimê e do Cara de Sapato. MC Guimê e Cara de Sapato foram eliminados por contrariarem as regras do BBB 23 do programa durante a festa do vídeo e do dia anterior. Guimê passou a mão no corpo da Dania. Cara de Sapato deu um beijo e fez contatos físicos e forçado com a participante, certo? E o BBB 23, com a sua perspectiva, com a sua lealdade, achou de bem de eliminar os 2 participantes do BBB 23, certo? Vamos falar um pouco agora sobre o governo de Lula. O governo de Lula prevê o crescimento menor e o estouro da meta de inflação em 2023. Assim que o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva foi eleito em 2022, começou a tratar de uma licença para gastar. No primeiro ano de gestão, acima dos limites previstos, certo? Na chamada regra do teto de gastos, era a única maneira de cumprir promessas de campanha, como a de manter o benefício social aos mais pobres em R$ 600 mensais, certo? Aos mais pobres, renomeando o Bolsa Família. Também estavam na conta o reajuste do salário mínimo e a reativação do Programa Nacional Habitacional Minha Casa e Minha Vida. Mas, mesmo que muitos petistas não admitam, nenhum projeto deverá ser mais decisivo para o governo do que a proposta de um novo arcabouço fiscal, substituído do teto de gastos, tão bombardeando antes mesmo do início da nova gestão, certo? O tema é árido e enfadonho a qualquer pessoa que não tenha entre seus campos de interesse as contas públicas, certo? Mas a única maneira que o governo angariar a confiança de que não entrará nenhuma trajetória suicida de gastos, certo? E que o compromisso com a lisura fiscal
vai além da retrospectiva em uma trajetória de gastos acima da arrecadação, certo? O país se dirige de uma forma inexorável e insolvência, com todas as pragas que vêm junto com isso. Redução de investimentos, desemprego e inflação entre elas. Vamos falar um pouco sobre as escolas estaduais, certo? De Santa Maria, que estão num estado grave, certo? A realidade das escolas estaduais de Santa Maria é conhecida por muitas estruturas pecuárias ou precárias, certo? Inadequadas e sem acessibilidade fazem parte da rotina da comunidade escolar. Essa não é uma característica do município, já que, conforme levantamento realizado pelo governo do estado, 95% da rede estadual gaúcha possui problemas estruturais. Da rede estadual gaúcha, certo? Algumas dessas instituições de ensino estão em piores condições e por isso foram classificadas como urgentes, pois devem ser reformadas de modo grave, ou seja, de modo mais rápido possível. Algumas dessas instituições de ensino estão em piores condições e por isso farão classificadas como urgentes ou urgentemente. Em Santa Maria, são 5 colégios nessa condição, ou seja, com danos de infraestrutura que impactam diretamente no dia a dia da comunidade escolar ao longo dessa semana. O diário acompanhou cada uma das 5 escolas em urgência em Santa Maria. No total, as 5 instituições em urgências de Santa Maria receberam 134 mil em 2023, 3 meses menos que o repasso do ano passado, que foi 400 mil. A maioria das direções afirma que a verba do ano anterior é muito superior ao recurso repassado em 2023, diante das inúmeras demandas que não as instituições de ensino precisam resolver. Quadro dos 5 colégios já prevêem que não será possível fazer todas as reformas necessárias da infraestrutura, certo? A gente consegue acompanhar coisas graves que as escolas sofrem. Os alunos tentam de uma forma ou outra estudarem, certo? Mas com esse tipo de delicadeza, com esse tipo de, vamos dizer assim, de ocasião, de situação, não tem como, certo? É impossível. Nós vamos estar mostrando agora um vídeo que as pessoas se juntam e fazem arrastão e as câmeras de segurança flagram tudo. Vamos ver agora no JPB, 3ª edição. Roda o vídeo! Também não podemos mostrar as imagens, mas foi uma imagem muito triste. Uma mulher que estava no seu primeiro dia de trabalho, de emprego. Foi
uma tragédia que aconteceu. Ela estava passando na hora que uma devida panela de pressão explodiu e o impacto geralmente foi posicionado na cabeça da mulher. A mulher foi morta na hora, não conseguiu ter os primeiros socorros. Se lamentamos muito a família, desejamos que tenham força e que não se sintam desacolhidos, porque o Brasil está aqui para acolher todas as famílias, certo? Vamos falar um pouco também sobre o Flamengo, que joga amanhã contra o Vasco, certo? O jogo foi de ida, agora o jogo é de volta na casa do Vasco, certo? O Vasco perdeu no último jogo de 3-2. O Flamengo ganhou com uma vitória excelente, certo? O Flamengo já fazia 7 jogos que não vinha ganhando com o técnico, a direção, certo? Eu não suportei, eu achei uma coisa subordinada, achei uma coisa impossível de ter acontecido, certo? Ter tirado o técnico do Flamengo, o ex-técnico Dorival Júnior, e colocar o técnico Vitor Pereira. O técnico Vitor Pereira não é que ele seja um técnico ruim. Ele pode até ser um técnico bom, mas não se tira um técnico que vem acompanhando o time há uma longa data e que o time vinha se aperfeiçoando cada vez mais. O Flamengo perdeu, infelizmente, o Mundial, infelizmente perdeu outros tipos de campeonatos e acontece que os torcedores começaram a falar do técnico, mas eu acredito também que ele está tentando fazer o melhor pela torcida e pelos jogadores, certo? E agora vamos encerrando mais um JPB, terceira edição. Fique com Deus, que eu estou com Ele. Eu agradeço pela compreensão de todos. Eu já agradeço por tudo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.